no banco dos réus, digamos assim, é quem não quis fazer acordo. Centenas fizeram, né? Centenas. Imagina. Vamos seguir falando de Brasília, mas trazendo mais uma vez a história da cassação, né, do mandato do Glauber Braga, que está em greve de fome nesse momento dentro da Câmara. Desde ontem ele está lá, né, em protesto contra essa aprovação da cassação pelo Conselho de Ética. E agora essa história vai a plenário. Então, hoje cedo, o Glauber ele foi atendido por uma equipe de brigadistas da Câmara. Ele fez exame, né, para ver como é que estava, saturação, pressão, enfim, até porque ele está fazendo greve de fome. Então, a gente tem as imagens, a gente está colocando aqui na tela, enfim, sobre essa saúde, como está a saúde do deputado nesse momento, e estava tudo bem, né? Eles atestaram que estava tudo certo com o deputado. Ele está dormindo numa cama improvisada, que a gente está vendo, até apareceu nas imagens, a cama, e ele falou também rapidamente com a Elô Vilela hoje de manhã. A gente tem aqui as imagens e a gente vai trazer agora. Vamos lá. Deixou no chão, viu? Não, ótimo. Vai estar aqui, sempre por perto dele. Agradeço. Obrigado. Você conseguiu dormir algo? Consegui. Aí, ele dizendo, né, respondendo a pergunta da Elô, e nessa mesma sala da comissão em que o Glauber está fazendo a greve de fome, hoje aconteceu um culto ecumênico, né, de apoio, em solidariedade. Tinha o Chico Alencar, também a Erundina, que ontem falou, né, junto com o Glauber, a própria Sâmia Bonfim também. O Frei Davi estava lá também, então sim. A gente traz imagens também de quando eles estavam fazendo esse ato. Vamos lá. A gente tem as imagens... agora sim, estamos exibindo as imagens aqui, trazendo aqui na tela. E eles estavam cantando. Então, a gente traz aqui... Eles estavam cantando Cálice do Chico Buarque, né? Exatamente. Eu estava acompanhando aqui na redação enquanto a gente trouxe as imagens no ICL Urgente também. Bom, trazendo um pouco desse contexto aqui, Juliano e Chico, a Sâmia Bonfim também recuperou uma imagem que ontem na sessão do Conselho de Ética estavam o Nicolas Ferreira, enfim, estavam vários deputados ali da extrema-direita que até falaram abriram o microfone, falaram algumas coisas. E o Nicolas Ferreira, ele estava em contato com o ex-presidente Bolsonaro. Aparece a imagem, né, de uma fotógrafa, agora não vou me lembrar o nome da jornalista que tirou essa imagem, mas foi do Tempo, foi do jornal O Tempo. Ela flagrou, vamos dizer assim, o Nicolas Ferreira conversando durante, né, o conselho com o ex-presidente Bolsonaro, Chico. Eles estão em operação permanente, né? Eu creio que mais por a questão da anistia. Ali devia ser rolo de quantas assinaturas, o que é que temos, aí aproveita e o Glauber vai no bolo ali, porque o Glauber não é só adversário político significativo do bolsonarismo, mas do Eduardo Cunha, do ex-juiz Sérgio Moro, do Arthur Lira. O mandato do Glauber é marcado por essa luta contra gigante lá dentro. Ele não enfrentou bagrinhos, né? Ele foi pro pau com o que havia de mais forte no Congresso e na política brasileira nos últimos anos. Ele enfrenta o Eduardo Cunha no momento do impeachment da Dilma. Ele enfrenta o juiz Sérgio Moro na hora da glória do Moro. Ele o chama de juiz ladrão assim na cara. É aquela hora que fica carimbado para o Brasil inteiro o que seria, na real, o Sérgio Moro. E agora, nos últimos anos, o Arthur Lira, que era o caso do orçamento secreto. Essa cassação do Glauber, ela passa por todos esses capítulos. Ela tem a máfia do Eduardo Cunha, ela tem a máfia do Arthur Lira, e ela tem todo aquele movimento contra a Dilma. Então, esse pacote, essa soma que desemboca na cassação do deputado. E mostra a gravidade do que está acontecendo, né? Porque o Glauber, para quem não lembra, na sessão que abriu o processo de impeachment contra a presidenta Dilma, porque, né, o impeachment ele é votado, o processo é instalado pela Câmara, gerando o afastamento da presidenta, depois confirmado no Senado. Naquela sessão, presidida pelo Eduardo Cunha, o Glauber ficou
conhecido, para quem não era conhecido no Brasil todo, porque disse o que estava acontecendo. Falou, olha, Eduardo Cunha, você é um gangster. Cheiro de enxofre, cheiro de enxofre, você não tinha que estar aqui. Foi uma fala duríssima. Sim. Né? E não aconteceu nada com o Glauber. Ele não foi parar no Conselho de Ética, ele não teve... Foi a sua cadeira cheira a enxofre. Cheira a enxofre. Quer dizer, o Arthur Lira, desse ponto de vista, é pior que o Eduardo Cunha, gente. O Arthur Lira abriu um processo de cassação porque um deputado denunciou um processo que estava em todos os jornais de uso das emendas parlamentares para compra de apoio, né, de um bloco de deputados e prefeitos pelo país por parte do Centrão. Sim. Quer dizer, que hoje está no Supremo, está lá com o Flávio Dino. Objeto de análise do Supremo. Objeto da queda do ministro Juscelino, agora do Lula. Exatamente. Isso está mais do que provado. Exatamente. Então o Glauber pode ser cassado, não é porque botou para fora uma arruaceira, aliás, tinha que ter sido protegido pela Câmara dos Deputados, porque ele, como deputado, estava no seu local de trabalho sendo provocado, sendo achincalhado por um arruaceiro do MBL. Botou o moleque para fora e ele que está sendo vítima de um processo de cassação. É absurdo, né? Mas, na verdade, a gente sabe que não tem nada a ver com isso. O Glauber está sendo vítima desse processo por conta da denúncia contundente que ele e o restante da bancada do PSOL fizeram contra o orçamento secreto. Né? Não há dúvida, agora usou palavras um pouco mais duras, chamou o Lira de bandido, e é isso que eles estão pegando para caçar. E é parte do acordo do Hugo Mota com o bloco que o apoiou. Né? Vocês lembram, tinha uma disputa dentro do bloco do Centrão, Elmar Nascimento, Antônio Brito, Hugo Mota, para ver quem ia ser o sucessor do Arthur Lira, e foi escolhido o Hugo Mota. Alguém tem dúvida que no pacote do Hugo Mota não entrou um compromisso de caçar o Glauber? É óbvio. Porque era isso que o Arthur Lira queria, isso estava prometido já. O processo foi aberto lá atrás, quando o Lira era presidente. Então, isso é um jogo de cartas marcadas. Agora, é muito grave o que está acontecendo. Eu falei agora há pouco com a presidenta nacional do PSOL, a Paula Corradi, que chegou em São Paulo agora há pouco, passou essa semana em Brasília, está muito preocupada, porque é o cordão da mentira. Quer dizer, você fala com um deputado que parece mais razoável do Centrão, não, imagina, vou votar contra, não sei o quê. O cara vai lá e vota a favor no Conselho de Ética. Né? Porque todos esses aí têm algum tipo de compromisso firmado, seja com o Arthur Lira, seja com o Hugo Mota, nesse bloco. É como se fosse um partido do Centrão. Né? É o bloco que eles têm para dirigir a Câmara. Então, é muito difícil a situação hoje do Glauber. Né? A gente espera que, se essa cassação for confirmada no plenário da Câmara, eles parecem que vão querer votar primeiro a cassação do Chiquinho Brazão, cujo relatório já está aprovado pela Câmara, pelo Conselho de Ética há mais tempo, né? O Chiquinho Brazão, que é acusado de ser o mandante da morte da Marielle, votar primeiro o Chiquinho Brazão para depois votar o caso do Glauber. Hoje a tendência são duas... Existe essa sinalização, já saiu até na Folha de São Paulo, né? Claro. Acho que isso foi dito, isso eu posso dizer aqui, foi sinalizado já pelo presidente da Câmara para a presidenta do PSOL, de que a presidente do PSOL esteve reunida com ele, junto com a líder do PSOL, Thalíria Petroni, né? E ele disse que, olha, não, eu não posso dizer qual vai ser o resultado da votação do Glauber, mas eu me comprometo a botar o Chiquinho Brazão para votar antes. Simplesmente acusado de mandar matar a vereadora Maria Franco. Exatamente. Então, assim, é um negócio que realmente... não tem pé nem cabeça, quer dizer, você tem gente... Não é nem um equilíbrio, né, gente? Porque a sinalização que eles querem trazer é de um equilíbrio, vamos dizer assim. Exato, a gente coloca, né, no Conselho de Ética um parlamentar da esquerda e um da direita. Agora, gente, a gente está falando da acusação de mandar matar alguém. É uma coisa assim... Você tem outros né, que mataram gente com automóvel, né, como o Gustavo Gaia, deputado por Goiás. Ele tem mortes nas costas e está lá. A outra pistoleira aqui em São Paulo, a deputada que perseguiu um jornalista na rua com revólver em punho, a Carla Zambelli, também não caçada até agora. Então, você tem uma lista que poderia ter vindo antes e nada. Aliás, o Juliano estava retomando aquele discurso do Glauber quando ele vai falar com o Eduardo Cunha. A gente recuperou aqui essas imagens, acho que vale a pena a gente trazer aqui. Boa, muito bom. Deputado Glauber Braga, do PSOL. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella. Eu voto por Plínio de Arruda Sampaio. Eu voto por Evandro Lins e Silva. Eu voto por Arraes. Eu voto por Luiz Carlos Prestes.
Só reforçando aqui, né, ele estava ali no voto, votando contra o impeachment da Dilma Rousseff, no fim das contas, foi um dos votos mais marcantes, né? Não, belíssimo voto. É na hora que, nesse mesmo momento, um pouco depois, o Jair Bolsonaro louva o torturador maior desse país, o coronel Brilhante Ustra, e vota para a derrubada da Dilma. E um monte de parlamentares ali da direita votando pela família. Foi um show de horrores. Show de horror total. Essa votação do impeachment. E esse sujeito, que foi chamado de gangster, que foi preso na Lava Jato, que, enfim, todo mundo conhece a reputação do Eduardo Cunha, não teve coragem de mover um processo de cassação contra o Glauber. Vejam que coisa, né? Veja, e eu falei isso um tempo atrás, pessoal, quando questionavam por que será que não era uma boa ideia todo mundo votar no Lira, por que não era melhor, fazer um grande consenso, e eu fazia a seguinte pergunta: o que ganha o Brasil com um presidente da Câmara com superpoderes, com 490 votos, 470 votos, o presidente mais votado da história? O que ganha o Brasil com isso, gente? Como se fosse possível construir algum tipo de entendimento com essa gente. Olha o que estão fazendo. Estão caçando um deputado honesto, combativo, porque falou o que todo mundo sabe, que o Arthur Lira é um bandido e é um bandido mesmo. E só não está preso porque é poderoso, porque se não fosse tão poderoso já estava preso. Enfim. Aliás, a gente estava falando aqui sobre esse paralelo com o caso do Chiquinho Brasão, né? No momento que se discute também esse caso do deputado Glauber Braga, acho que vale a pena a gente trazer aqui, a Lu Vilela gravou com a Fernanda Melchiona também do PSOL, né? Falou sobre essa movimentação. Então a gente vai trazer aqui as imagens da Lu Vilela. Vamos lá. Parece haver um movimento sorrateiro de equiparar coisas absolutamente desiguais para levar a plenário, fazendo uma espécie de chantagem sobre a bancada do PSOL. Chantagem não cola conosco, né? Primeiro, nós vamos seguir exigindo que a cassação do Chiquinho Brasão seja pautada. E segundo, obviamente, não vamos aceitar equiparar casos extremamente diferentes. Nós estamos falando da pena de homicídio e estamos falando de uma perseguição política, no caso do Glauber. É isso, né, gente? É o que a gente falava aqui. Foi didática também a deputada Fernanda Melchiona, né? Sobre a equiparação dos dois casos. Realmente não tem o que comparar aí. Não tem sentido nenhum essa cassação. Cara, o moleque lá do MBL vai com a clara intenção criminosa de prejudicar o Glauber. Ele vai provocar, o deputado no ambiente de trabalho dele. O cara é um invasor. Não, o Glauber tinha que estar sendo protegido pela Câmara, pela segurança da Câmara, né? E fora que, assim, as coisas que o moleque disse, né? Ele fala, mãe corrupta, sua mãe é corrupta e safada. Olha isso. Gente. A mãe do Glauber morreu poucas semanas depois, estava já numa situação gravíssima de saúde. Não, veja, é o tipo de coisa que realmente é um escárnio. Eu espero que, caso esse absurdo seja consumado no plenário da Câmara, pode ser que seja, o PSOL, a esquerda, o líder do PT, o Lindbergh, está muito empenhado, a líder do PSOL, a Thalira Petroni, está muito empenhada, esse bloco. Mas se esse absurdo se consumar, que isso seja revertido no Supremo. Porque, obviamente, vai haver um questionamento dessa decisão, porque não há base, não há quebra de decoro nenhum. Não. Quer dizer, não é possível que seja considerado quebra de decoro que um deputado coloque para fora da Câmara, faça o trabalho que tinha que ser a Polícia Legislativa de botar para fora da Câmara um sujeito que estava provocando os deputados com baixaria, quer dizer. Então, se esse absurdo for consumado no plenário da Câmara, e infelizmente hoje esta é uma tendência, que o Supremo tenha a decência, a dignidade de não deixar passar. Porque, o Supremo, gente, a gente sempre diz aqui, hoje é um poder importante para equilibrar, né? Dentro do Poder Judiciário é uma instituição importante para equilibrar a democracia, está fazendo o processo de julgamento dos golpistas, tudo isso é muito importante. Mas se a gente teve Jair Bolsonaro como presidente, foi porque o Supremo legitimou o impeachment contra a presidente Dilma sem provas, porque houve questionamento no Supremo. O Supremo legitimou a prisão em segunda instância para que o Lula pudesse ser preso, mudou a interpretação sobre a prisão em segunda instância para prender o Lula, para tirá-lo da eleição. Então, alto lá da gente também pintar um judiciário, um STF que eles erraram muito, lavaram as mãos, né? Quando o Bolsonaro foi processado por racismo, não foi condenado. Quando foi processado por apologia ao estupro, não foi condenado. Todas essas barbaridades que a gente viu o Bolsonaro fazer na Câmara... Não só não foi condenado, como foi alçado à presidência da República. Exatamente, Gabi. Todas essas barbaridades que o Bolsonaro fez contra minorias, contra seus colegas de bancada, fora os escândalos da rachadinha e outras coisas que ele fez como deputado, todas foram parar no Supremo. E nenhuma gerou uma condenação.
Não é possível que a Câmara casse um deputado como Glauber por quebra de decoro e o Supremo chancele isso no dia seguinte. Vai ser uma desmoralização do Supremo Tribunal Federal se ele voltar a ter a posição que teve antes do Bolsonaro virar presidente, que era de deixar o mundo da política resolver os seus problemas. Ou seja, as barbaridades por parte da extrema-direita e do Centrão sendo produzidas aos montões sem que nada fosse feito. Vamos ver. É isso. E a própria PGR, né, que já houve aquele momento em que houve um engavetamento geral, né, ao invés de denunciar os casos que foram levados, envolvendo principalmente o ex-presidente Bolsonaro. Juliano, a gente vai te liberar. Muito obrigada por hoje. Estou indignado hoje. Mas amanhã... Professor. O professor tem aula. Agora ele vai para dia de dar aula hoje. Os meus alunos não vão ficar sem professor hoje, não. Mas amanhã eu estou de volta. Aí. Então amanhã. Maravilha. Obrigada. Obrigado, querido. Valeu. Rodrigo já está entre nós? Já está. Rodrigo Viana. Trazendo aqui a sua urgência das notícias. Rodrigo Urgente. Urgentíssima. Rodrigo Urgente. Em regime de urgência urgentíssima. É isso. Sim, regime de urgência. A gente continua aqui falando do caso envolvendo o deputado Glauber Braga, né? E agora, Rodrigo, a gente explicava aqui como está se movimentando para pautar a cassação do Chiquinho Brazão, né? Que seria uma forma que eles acreditam de equilibrar o jogo num jogo que não existe equilíbrio. É uma falsa equivalência, né? Exato. Porque um acusado de um homicídio e o outro acusado de dar um pontapé no traseiro de um provocador. Agora, São casos Rodrigo, bem diferentes. será que pode começar, né, se seguir uma fila, acender uma possibilidade de mais cassações na Câmara? Ou você acha que eles, entregando o Chiquinho Brazão, já se cumpriu o equilíbrio esse falso equilíbrio que a gente está falando aqui? Eu acho que para por aí. O correto era caçar o sujeito que defendeu a morte do Lula, né? Isso seria o correto. A AGU pediu, né, que a Polícia Federal e a PGR investiguem o Gilvan defendendo. Mas eu acho que não avança, isso não avança não, lá na Câmara. Eu conversava mais cedo, a gente tinha a apuração da Heloísa Vilela, eu não sei se vocês deram todos os detalhes sobre isso, os caminhos que a defesa do Glauber vai tentar ainda para tentar salvar o mandato. Vale a pena a gente ressaltar aqui. Então eu posso trazer aqui, são dois caminhos. Primeiro, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a defesa do Glauber vai alegar a suspeição do relator, do Paulo Magalhães, porque o Paulo Magalhães também cometeu, né, um ato de agressão a um manifestante. Não, bem pior. Eu lembro dessa cena, ele bate no Maneca Muniz, que é um jornalista da Bahia, autor de um livro que falava algumas histórias reais do tio dele sobre a vida do ACM, Antônio Carlos Magalhães. Foi solto ele leva uma surra. O Paulo Magalhães, que é da família do ACM. Então a defesa do Glauber vai alegar, assim, vai argumentar que, pelo regimento, um relator que tivesse cometido um fato da mesma natureza, vamos dizer assim, não poderia... uma agressão, não poderia relatar um caso desse. Então, suspeição do relator na CCJ, um argumento mais jurídico, vamos dizer, processual. Se não for aceito pela CCJ, aí a tentativa vai ser no plenário mudar o entendimento. Em vez de você avaliar o relatório apresentado pelo Paulo Magalhães, Gabi, eles vão propor uma resolução. Por que isso muda as coisas? Me explicava a Heloísa Vilela. Porque na resolução cabe emenda. Então você levaria o caso do Glauber, isso se houver um acordo, se o Palácio do Planalto fizer algum tipo de força para tentar salvar o mandato. Caberia um adendo, uma emenda, e aí você poderia transformar o que hoje é cassação numa suspensão por um mês, ou numa, enfim, uma pena menor, que não fosse a cassação tão drástica, né? Uma pena tão drástica. Que era o razoável, nem isso, na verdade, mas já que vai punir de alguma forma, uma suspensão mínima ali. Só para dar o crédito, essa explicação toda foi a Heloísa Vilela que passou para a gente por telefone, explicando, isso é o que o que ela colheu, né, com a assessoria jurídica do Glauber. O cenário que está se desenhando por parte da defesa do Glauber, né? O que eles quais são os caminhos que eles vão tentar percorrer agora, para além desse também que não deixa de ser uma estratégia, né, do Glauber, que está ali como uma forma de manifestação dentro do Conselho de Ética até agora, né? Tá dormindo lá, tá com um colchão improvisado, a gente trouxe aqui as imagens também. E acho que a gente tem também, Rodrigo, eu perguntava sobre o caso do Gilvan da Federal, né? Sobre essa possibilidade. Tem o julgamento da Zambelli também no STF, né? Que é importante. Aí é outro departamento, né? Não passou pela Comissão de Ética, né?
Mas não deixa de ser também uma conjuntura política aí que pega parlamentares, né, da direita e da extrema-direita. Agora, gente, o deputado Rogério Corrêa, ele denunciou, né, o que seria uma paralisação de um processo disciplinar contra o deputado Éder Mauro também, já que a gente está falando de casos que não foram parar no Conselho de Ética ou que não foram adiante, né? O Éder Mauro, ele deu um soco num manifestante dentro da Câmara. A gente comentou sobre essa história ontem, aqui foi em junho de 2024, quando o Conselho de Ética estava analisando a cassação do André Janones. A gente tem as imagens também desse momento. Vamos assistir? Bolsonaro na papuda! Bolsonaro na papuda! Bolsonaro Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dessa história com o Guilherme Amado. Que ambiente edificante, né, para os nossos filhos, para as famílias brasileiras. A atividade parlamentar, né? Meu Deus. Daqui a pouquinho o Guilherme Amado vai trazer mais detalhes sobre esse caso que a gente trouxe agora, que vai nessa linha que a gente está discutindo aqui. Uma outra história interessante envolvendo um político da extrema-direita, um prefeito, né, na verdade. É o Rodrigo Manga, o prefeito de Sorocaba, do Republicanos, que é o partido do Tarcísio, né, do governador de São Paulo. Ele foi alvo da Polícia Federal, alvo de busca e apreensão, que investiga desvio de recursos na área da saúde. A Polícia Federal encontrou uma certa quantia ali em espécie, né, Rodrigo? Sim. 800 mil reais. 864 mil. Dentro de um carro da cunhada desse prefeito. Da cunhada, que essa é a pastora Simone, casada com o bispo... Olha lá, dinheiro em espécie. Casada com o bispo Josivaldo Souza. É a pastora Simone que é casada. Eles têm negócios com a prefeitura e com a OS, o rolo todo é uma OS, Organização Social, que administra a saúde de Sorocaba. É uma terceirização. Ou seja, de uma cidade daquele tamanho, uma cidade de porte, uma cidade importante, uma cidade aqui colada em São Paulo, uma cidade muito importante politicamente. E a saúde de lá está na mão dessa gente. Esse bispo, ele é do rolo, né? Ele já teve uma briga gigante com aquele outro bispo, o Valdomiro. O do chapéu. Ele rompe e inventa uma nova igreja, cria uma nova igreja, mas ele vem lá do mundo do Valdomiro. E esse dinheiro estava com ele porque ele tem essa movimentação. Ele está metido no conserviço de saúde. Tudo bem que ele ore, que peça a Jesus para salvar as pessoas, mas ele é remunerado com o dinheiro da saúde da prefeitura? Ele cura? Chico, quase R$1 milhão. Acho que vale a pena colocar a imagem de novo. Aí são imagens da Polícia Federal. Essa imagem é muito boa. É o dinheiro apreendido hoje em caixas de papelão dentro do carro desse casal, o bispo e a bispa, né? A Simone... O bispo e a bispa, a pastora Simone. A pastora Simone e o bispo Josivaldo? Josivaldo Souza. Rapaz, olha isso aí. Ele é importante entre as igrejas evangélicas do Brasil. Tanto que essa ruptura dele com o Valdomiro abalou as igrejas. Ele é um bispo... É um personagem importante. Na questão na política das igrejas. Agora, o mais importante é que a Simone é cunhada do Rodrigo Manga. Que é esse prefeito que ficou conhecido pelo TikTok, TikTok. Por fazer vídeo ali, falando da gestão dele, fazer supostamente vídeos engraçados. E ele é da extrema-direita. Ele convidou o Pablo Marçal para ser secretário dele em Sorocaba, porque ele tem uma autoestima muito elevada, esse rapaz. Que surpresa também, né? Ele convocou o Pablo Marçal, vem para Sorocaba ser secretário aqui, porque isso aqui é a melhor cidade do mundo. E aí o Pablo Marçal não foi. Mas ele, além de fazer esse convite, depois de a Polícia Federal bater na porta dele e de vários outros e recolher mais quase R$1 milhão em espécie, sabem quem que ele botou a culpa? Adivinha? No Lula. E o Lula? E o Lula, hein? E o Lula, hein? É o famoso meme. Tem o vídeo dele, não tem, Gabi? Dele botando a culpa no Lula? Acho que nós temos aí. A gente tem essas imagens, ironizando também a operação da Polícia Federal, né? Vamos assistir.
Foi ao lançar minha pré-candidatura a presidente da República pontuar em 3º lugar nas pesquisas internas, em 2º lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver e do Brasil, o melhor país do mundo para se viver. O melhor país do mundo, a melhor cidade do mundo. E ele tá descalço. Vocês viram ali que ele tá descalço? Ele quer passar essa imagem, né, ele quer Rodrigo? passar essa coisa de que foi atacado, que tá... Não só isso, mas a extrema-direita gosta de mostrar, né, como a gente é do povo. Do povo, você viu o condomínio lá? Não sei se é condomínio, o bairro lá que ele mora, não é muito simples. E essa grana, aí é o dinheiro da foto, da grande foto, do grande vídeo. Mas tem bloqueado já da turma toda 20 milhões, a Polícia Federal bloqueou. Esse caso não é assim, inventaram isso ontem à tarde. Começou no governo Bolsonaro, pela Polícia Federal, gestão Bolsonaro, em 2021. E ele vem... essa foi apenas mais uma operação. Mas já teve quebra de sigilo. Por que descobrem? Por que foram no carro do bispo hoje e da bispa? Porque o sigilo liga ele diretamente ao cofre da prefeitura. Tem transações suspeitas. Envolvendo o bispo e a bispa. Por meio dessa OAS, dessa organização social, que é um balcão de picaretagem sem fim, pelo que diz a Polícia Federal. Não sou eu. Dentro da gestão do Rodrigo Manga. Tudo dele. Esse aí. Tudo dele. Ele participa de lives com as lideranças de extrema-direita. Ele, para alguns, seria o novo Nicolas. Ele seria o Nicolas de São Paulo. Porque ele sabe operar as redes sociais. Ele tem 5 milhões de seguidores. Para chamar o Pablo Marçal para ser secretário dele? Porque ele tem autoestima. E ele tem autoestima tão grande que ele acha que o Lula ligou para a Polícia Federal para mandar bater na casa dele. Como se o Lula pudesse interferir na Polícia Federal. Ele deveria ter ligado para o Bolsonaro. Na Bolsonaro, verdade, que ele quer, a imagem que ele quer passar é essa, né? De que Lula interfere na Polícia Federal. É uma acusação, né? Mas como explicou o Chico, essa investigação, é importante deixar isso claro. Essa investigação começou no governo Bolsonaro em 2021, 2022. Sim, já tem quebra de sigilo, já está muito adiantada. O próximo passo é cadeia. É cadeia. Aí ele vai poder andar descalço à vontade.